Já comecei a live, né? Olá, pessoal. Estamos começando aí mais uma live da TMS. Hoje com um convidado bem especial e um tema muito bacana, bem atual. Tudo bom, gente? Ana Tofânia, Juliana, Alessandro. Um prazer receber vocês. A Emília, Roberto, aqui o Conrado. Está aqui a entrada do Conrado. Ah, deu direitinho. Tudo bom, Olá, Conrado? tudo bem, Cláudia? Tudo bom. Que grande prazer te receber na live da Ah, TMS. a honra é minha. Que legal esse espaço para a gente poder trocar entre as áreas, né? É verdade. E com um tema assim que eu acho que vai dar o que falar. Eu imagino que a gente vai ter muita gente participando da live. E eu acho que a ideia é essa, né, Conrado? Que a gente possa fazer uma conversa, não a dois, mas enfim, em grupo, com as pessoas participando, porque é um tema bem contemporâneo. Eu mesma quero aprender contigo, né, sobre a visão jurídica desse tema. É um tema que nos faz pensar e eu acho que todo terapeuta de casal precisa também conhecer um pouquinho mais dessas nuances que tu vai nos trazer aqui hoje, né, Conrado? Que é, enfim, essas. Se antigamente a gente tinha aí modalidades de relacionamento muito definidas, né? Que era ali o namoro, o noivado e o casamento. Depois ainda entrou a separação judicial e o divórcio. Agora a gente tem várias formas de se relacionar, né? Desde o crush, que aí que já inaugura o nosso título, né? Namorido, ficante, união estável, enfim, tem diversas maneiras hoje de poder se configurar uma relação. E é preciso começar a pensar sobre isso, né? Que eu acho que é justamente a ideia hoje de te trazer aqui, de poder pensar sobre essas diversas formas de ser o casal e ajudar as pessoas a pensar, porque às vezes as pessoas vão construindo uma relação sem pensar exatamente nas consequências e nos tipos de vínculos, né, que elas estão criando, né, Conrado? Sem dúvida. Até porque a gente não tem ainda no brasileiro uma cultura de prevenção, né? A gente, infelizmente, isso quer para a saúde mental, quer para a questão da advocacia, do direito como um todo. Isso acaba gerando muitas frustrações. Muitas vezes o que a gente percebe nas varas de família é uma tentativa de recuperar essa falta de planejamento para a questão afetiva. E isso tem um preço financeiro e um preço emocional a ser pago. Emocional, bastante grande. Então, Conrado, esqueci de te apresentar, eu acho que tu merece ser apresentado, né? Porque, enfim, então o Conrado Paulino Rosa, o Conrado é advogado familista e pós-doutor em Direito. Então, acho que tu tem muita experiência para tu nos contar e falar sobre esse é, tema. Continua. deixa eu só trocar a internet um pouquinho. Não, para Mas, mim não tava. não? Uh -uh.
Mas, de fato, né, o meu dia a dia é advocacia familista, né, então eu lido com a frustração, né, eu lido com o final do relacionamento afetivo, onde para os outros momentos da vida afetiva, a gente tem rituais de passagem muito bem marcados socialmente, ou pelo menos agora isso acaba se misturando, e até isso que a gente vai discutir. Mas existe uma preparação social para lidar com isso, né? Que tu tem um namoro, tu tinha um noivado e o casamento, hoje tu tem um namoro que já começa a ser uma união estável, mas tu tem uma questão de acolhimento, as pessoas sabem como lidar com isso. Agora, com o final de relacionamento, por mais que as pessoas hoje já estejam naturalizando o final de relacionamento, não era como antigamente, que parecia assim, quando tinha um divórcio na família extensa, isso era motivo assim, oh meu Deus, né? Sim, Nas escolas, inclusive, ó, cuidado ali, que sim, é o aquele lá é filho filho de do. pais Aham, separados, né? sim, Hoje má até inverteu, companhia. hoje até inverteu, né? Ó, cuidado, porque aqueles lá, os pais ainda são casados, né? Então, a sociedade como um todo, para esses momentos preparatórios a uma relação familiar, sabe como lidar. Mas agora, com o final do relacionamento, realmente a gente não sabe o que se a pessoa quer meus parabéns ou meus sentimentos, né? É uma mistura de sentimentos e é isso que acaba chegando até a vara de família, né? Eu não Sim, consigo enxergar a minha advocacia sem uma atuação interdisciplinar, justamente porque eu sei que a sentença ela não resolve a vida das pessoas. Eu tenho muito sim. mais esperança numa mudança terapêutica do que a sentença ela não vem com uma poção mágica de que a partir de então tudo vai se resolver. E a gente sabe que muitas vezes só potencializa o litígio, o que é pior. Quando a pessoa ela não consegue elaborar os motivos que levaram à ruptura daquela relação, a tendência é que ela vá para uma nova união repetindo os mesmos modelos, né? Com certeza, Então, com então é isso certeza. que faz o direito de família precisar tanto desse agir interdisciplinar, porque caso contrário, a gente vai ficar enxugando o gelo, né? E não vai mudar a vida das pessoas. Exatamente, até porque se a gente não fizer um processo de reflexão e mudança, a nossa tendência do ser humano sempre é repetir aquilo que é o conhecido, né? Então, se a gente não puder transformar isso num novo conhecido, nós vamos sempre estar repetindo aquele velho conhecido. Isso tem toda a razão. Vão ser aqueles, vai trocar de pessoa, mas as relações vão ser exatamente as mesmas, né? E isso hoje em dia está acontecendo de uma forma muito mais rápida, né, Conrado? As pessoas estão assumindo compromissos, não necessariamente. Me parece assim que está se havendo uma ideia de poder experimentar mais a relação para ver se ela vai dar certo. Então, tem essas diversas fases até que possa confirmar que sim, é essa pessoa. Então, como se pudesse separar, então, essa parte emocional de toda a parte, enfim, jurídica, financeira, social, que está sendo construindo conjuntamente, mas que as pessoas não se dão conta, né? É, Porque ficam mais ligadas a esses elementos mais, como dizia o Bauman, mais líquidos, mais fluidos, como se o compromisso não acontecesse assim realmente em escadinhas bem tênues, né? E fosse é, eu, fácil, então, se desconfigurar, se deixar de se relacionar. o grande problema que a gente visualiza na questão jurídica é que, claro, existe uma tendência, isso está demonstrado por estatística, né? O brasileiro hoje tem uma preferência à união estável em detrimento do casamento. E isso se dá justamente porque o brasileiro ele tem uma tendência a uma maior informalidade, né? O brasileiro ele se simpatiza por uma questão de ter uma aparente facilidade na dissolução, em detrimento do casamento de papel passado, como as pessoas falam, né? Sim. E é Uhum. natural que hoje as pessoas façam esse chamado test drive. A gente não tem Uhum. mais, como antigamente, das pessoas só coabitarem depois do casamento. E isso não é de todo ruim, né? Porque, de Claro. qualquer forma, numa questão de convivência, tu começa a conhecer verdadeiramente esse parceiro, consegue fazer esses ajustes. Mas o problema disso, para a questão jurídica,
é que a legislação ela não traz um conceito determinado do que é família, né? Ao saber popular, as pessoas imaginam que só vai ser união estável a partir da coabitação, e não é. Também no saber popular, as pessoas imaginam que só passa a ser família a partir de um tempo. Tem gente que fala em 2, em 5 anos. Também não é um tempo. E isso gera, infelizmente, situações onde a pessoa já está configurando uma entidade familiar, e o problema de estar configurando desde já uma entidade familiar é a comunicação patrimonial. Porque o Código Civil, ele traz no artigo 1725 que, salvo o contrato escrito, vai ser aplicado entre esses companheiros a comunhão parcial de bens. E aí é que começa o imbróglio jurídico, né? Por quê? Uma questão é quando eu tenho a consciência de que o patrimônio está sendo comunicado, como acontece no casamento. Embora a gente tenha a comunhão parcial, enquanto regra geral, as pessoas poderiam optar entre outros regimes de bens. Mas no casamento, pelo menos a pessoa ele tem uma consciência de que realmente o Sim. seu patrimônio está sendo comunicado. E Uhum. a união estável, por outro lado, não existe. E isso, e a vida também, a vida acontece de uma maneira muito dinâmica, né? Tudo passa muito rápido, quando vê já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente vai acumulando bens, tu vai fazendo investimentos, e isso tudo, desde o momento que se configurou essa união estável, eles são como sócios, sócios para bem ou para mal, porque tu partilha o positivo, mas também o negativo. E isso é um grande motivo de disputas jurídicas, muitas vezes, porque como a pessoa ela não teve essa consciência, ela vai tentar afastar o reconhecimento dessa relação. E aí Sim. começam as disputas, e que também, uma situação que eu visualizo no meu dia a dia da advocacia familista, é que a gente sabe como os relacionamentos começam, mas a gente não sabe como os relacionamentos terminam. E daí, com a vingança, que muitas vezes se dá um start ao final da relação, um dos companheiros até mesmo tenta reconhecer um período maior do que efetivamente existia, seja por boa fé ou por má fé, mas também porque a gente sabe que a perpetuação do litígio não deixa de ser uma forma de permanência de vínculo, porque Sim. permanecer Uhum. vinculado pelo litígio é uma forma de vínculo, ainda que seja um vínculo patológico. Sim, de E sofrimento. isso, Uhum. né, porque eu já presenciei casos em que o vínculo processual ele superou o vínculo afetivo, onde tu tinha a situação de que a pessoa teve união estável de 4 anos e o processo de dissolução demorou 5 anos para ser dissolvido, ou seja, eles passaram mais tempo brigando do que se Do amando, que se amando. E né? por E isso isso, é importante, né, Conrado, assim, realmente as pessoas estarem cientes e conversando entre si qual é o, qual é o próximo passo que querem dar, aonde é que elas estão, qual é o ponto do relacionamento que elas estão. E eu vejo que às vezes isso não acontece. Eu já atendi alguns casais de namorados no consultório, que até acho que é uma coisa bacana, cada vez mais os namorados estão buscando terapia para poder construir relações já mais saudáveis, né? Poder estreitar mais os seus laços, e isso é extremamente positivo. Mas eu também vejo muitos casais que eles não sabem se denominar. A gente pergunta, como é que vocês se denominam? O que cada um, né? O que para ti ele é teu ou tua? E muitas vezes eu percebo que as denominações são diferentes, porque ainda não conversaram. Eles não estão no mesmo passo da relação, né? Então sabem que se gostam, sabem que estão trocando, enfim, experiências de vida, mas não sabem qual é o ponto que se encontram na relação e o que estão fazendo nesse momento, o que estão comungando nesse momento. Simplesmente é aquela coisa de vou me mudando aos pouquinhos para casa do meu companheiro, da minha companheira, do meu namorado, da minha namorada, do meu namorado,
né? Não existe ainda uma definição de quem nós somos. Eu acho que aí muitas vezes chega, então, no teu escritório, casais que já trazem desde o início essa confusão, né? Porque E daí esquecem de conversar essa parte. a dificuldade vai ser juridicamente demarcar o momento inicial desse relacionamento. Porque assim, se o casal ele assume, tem essa consciência, como tu bem falou, porque eu vejo que é uma questão de eleição de um vínculo mais formal ou menos formal, mas quando o casal tem consciência, não, vamos começar um projeto afetivo em conjunto, Uhum. e eles conseguem daí ter mais facilidade na dissolução, porque eles puderam até mesmo fazer um contrato ou uma escritura regulamentando o regime de bens. Mas a grande maioria da população não faz isso. E daí a dificuldade de marcar a questão inicial é se essas pessoas elas alugaram um apartamento em conjunto ou elas compraram algo, tu tem o marco inicial. Se eles fizeram um chá de casa nova, se contrataram um caminhão de mudança para ir um para casa do outro. Mas agora, a grande maioria das uniões estáveis ela é feita com sacola de supermercado. Né? Ou seja, Exatamente. ela é feita aos poucos. Eu costumo Sim. brincar, até mesmo com meus alunos da graduação em Direito, que é quase como se fosse uma união estável por uso capião. Né? A pessoa tomou conta do teu guarda-roupa, foi. Né? Então, e isso acaba sendo uma ação internamente mais dolorida, justamente porque no casamento eu tenho um documento oficial que me marca o início, e enquanto na união estável eu vou precisar solicitar para essa pessoa que me constituiu que ela busque aqueles elementos que todo mundo quer esquecer no momento final da relação. Né? Porque hoje, no final da relação, a pessoa faz uma espécie de detox, né? Que ela vai lá para o seu Instagram, deleta todas as fotos em Sim. conjunto, troca o estado Do do Facebook. relacionamento e começa a fazer a sessão do descarrego dentro de casa, tirando da sua visão tudo que lembra aquela pessoa. E Né? achando que assim estará tudo terminado, né? Mas pelo menos tirou do Uhum. ângulo de visão, né? Então, assim, e eu até costumo brincar com meus alunos que a pessoa não só tira a foto do porta-retrato, ela tira o próprio porta-retrato. Parece que aquele porta-retrato ele está contaminado com aquela outra pessoa. Então, joga tudo fora ou esconde. E o que que Não, acontece? inclusive todos esses comportamentos são muito estimulados, até só falando essa coisa do porta-retrato, nos filmes, né? Como a Hum, gente vê esses comportamentos, pegar os porta-retratos, as coisas, guardar tudo numa caixa e achar que assim está realmente encerrando a relação, né? É. E daí o que que acontece? Eu vou precisar justamente desses elementos para conseguir provar o início da relação. Entre isso, entre esses elementos, eu vou precisar das trocas de mensagens. Né? Porque uma troca de mensagem entre eles, um dia dizendo assim, quando vier para casa traz pão, isso traz um elemento de família. E só que para achar essa mensagem, entrou uma ligação aqui, para fazer essa mensagem do traz pão, eu vou precisar passar por todas as mensagens de coisas positivas que eles trocaram e que eu não queria lembrar. Sim. Uhum. E que não é tão fácil de apagar, então, né? E aí, entrando, Conrado, nisso que tu tá colocando, que eu acho que é bem importante, quando é que, quando é que é namoro, né, juridicamente falando? Quando é que é união estável, juridicamente falando? Até para as pessoas poderem começar a refletir que tipo de relação juridicamente elas estão construindo. Esse namorido, o que que é juridicamente Uhum. falando? Quando é que se considera que houve, né, realmente uma relação em que está partilhando, né, enfim, bens, em que se configurou a união estável realmente, e quando não? Olha, hoje é mais seguro que alguém se recorde a composição da fórmula de Bhaskara do que disser em que momento que efetivamente um relacionamento afetivo ele passa a ser família. Por quê? O que o Código Civil apresenta no artigo 1723 é que é uma convivência pública, contínua e duradoura
com o objetivo de constituir família. Esse é o Também, ponto principal, o isso, objetivo de constituir família. fala entre homem e mulher, o que acontece já desde 2011 por decisão do STF, que essas mesmas regras também são aplicáveis aos relacionamentos de pessoas do mesmo sexo. Mas Uhum. daí nós teríamos uma necessidade de uma união pública, ou seja, com uma aparência do estado de casado. Então, por exemplo, quando você encontra um vizinho de porta, um vizinho de andar no prédio, tu sabe que aquelas duas pessoas moram naquele apartamento, elas usam aliança ou não, têm filhos ou não. Tu não sabe se são casados, mas elas têm uma aparência do estado de casado. A questão Uhum. da durabilidade da continuidade, o Código Civil não traz o que seria um prazo mínimo. E é isso que gera tanta insegurança. Porque nós não temos um prazo e nem mesmo a necessidade de coabitação É para isso que eu ser ia te perguntar. configurado como união estável. Pode ser que cada um more na sua casa. Até mesmo porque hoje tu tem casamentos de pessoas que moram em casas separadas também. O que é o elemento essencial, segundo a legislação, seria a intenção de constituir família. E aí vem a dúvida. Bom, se esse casal ele faz um contrato ou uma escritura de união estável, a gente não tem dúvida de que Sim. eles têm a intenção de constituir família. Agora, na ausência do contrato, o que a gente leva em consideração num processo judicial para essa configuração? Bom, coabitar não é requisito, mas é um forte indício. E aí a gente tem que pensar o seguinte: existem casais de namorados que de 7 dias da semana eles dormem 5 juntos. Então aqui tu já tem um indício de que, embora eles se qualifiquem enquanto namorados ou enquanto noivos, eles já passaram a ser companheiros. Uma outra situação que a gente pode pensar é o entrelaçamento de vidas até financeiro. Porque se eles começam a compartilhar planos de dados de internet, se eles começam a usar o mesmo clube, e quantas vezes eu já vi pessoas que preencheram o formulário do clube para que o outro tivesse acesso a algum benefício, como piscina, achando que aquilo não tem nenhuma validade jurídica, só que a união estável ela pode ser regulamentada por qualquer documento particular, ou seja, eu até brinco que as pessoas depois de um tempo descobrem que seria muito mais barato se comprasse uma piscina do que se tivesse feito aquele contrato. Porque, afinal de contas, eles estão ali se apresentando como se casados fossem. Assim como pagar contas um ao outro, dividir a mesma... às vezes, até hoje, né, o Spotify, né, que é a plataforma de músicas, Sim. tu tem Uhum. ali um plano que é familiar e as pessoas usam assim e não se dão conta que o Spotify ele tenta até cuidar esse casal, né? Porque quando a pessoa ela coloca o endereço, o Spotify dá um alerta assim, ó, você tem certeza que todo mundo mora no mesmo endereço? E a pessoa coloca assim. Daí eu digo, bom, tu vai para economizar R$ 30 por mês, tu vai ficar sem metade do teu carro, né? Não é uma economia muito inteligente. Sim. E Que outra na hora que tá situação tudo bem, tu nem pensa nisso. é, Né? e porque assim, tudo vai depender da prova produzida. E o que acontece? Tu pode ter uma produção de prova onde a pessoa nem imaginou. O fato de eu mandar entregar, comprei um tênis que eu queria e mandei entregar no apartamento dela, porque ela tem portaria. Veja, eu estou ali com o endereço, com o meu endereço Sim. na residência dela. Às vezes, uma situação que pode acontecer, a pessoa que alguém que nos assiste ama, chegou e disse para ela, tô chegando na tua casa e vou pedir um sushi pra gente. A pessoa pensou, nossa, me dei bem, né? Sushi é caro e ela que vai pedir. E a pessoa nem notou que eu pedi o sushi no meu aplicativo e antes da gente dormir eu peguei e guardei a nota fiscal. Eu tenho uma nota fiscal no endereço dela. Então todas essas são provas que são utilizadas para quê? Para demonstrar que tinha um entrelaçamento de vidas. Ou seja, veja que hoje a gente tem um risco Os... muito grande de que um namoro ele possa ser configurado enquanto união estável. Sim, possa já dar a ideia do desejo e do objetivo de constituição de uma família, que não necessariamente significa, até tu tem uma pergunta aqui, Conrado, a questão da família poderia se resumir ao casal apenas caso o casal não deseja ter filhos?
Pelo que tu está colocando, não significa constituir família, não significa ter filhos ou não. Tem toda uma gama de comportamentos, né? Que Não, não, claro que o fato de ter filhos pode ser um um dos indício indícios, bastante bastante interessante, grande. mas a Aham. gente sabe que não precisa estar em família para ter filhos, né? Sim, Então, essa intenção de constituir família não necessariamente quer dizer que esse casal precise ter filhos. sim, Até porque inclusive tem hoje, casal de namorados que tem filhos, mas não constituíram família, né? é, Não. Uhum. então o importante é que as pessoas tenham consciência de que hoje todos nós que vivenciamos alguma relação afetiva passa pelo risco de ter futuramente essa sua relação sendo configurada enquanto união estável. E o problema de tudo isso é a legislação brasileira de não trazer um conceito determinado, né? Tu fica Sim, num grande ponto de interrogação. Isso gera uma insegurança, porque afinal de contas, se imagina uma pessoa que está numa segunda relação, que já tem os seus filhos, que não queira, depois de um divórcio ou de um estado de viuvez, realmente estabelecer uma nova família. Mas pode ser que ela, sem mesmo ter manifestado tudo isso, tenha um futuro reconhecimento. E é uma questão que as pessoas têm que parar para pensar, Claudia, é que não é só no final por vida. sim. Tu pode ter uma situação, imagina só, uma psicóloga que tenha 50 anos, que os filhos já estão crescidos, e ela pensa, agora eu vou desfrutar a vida. E ela tem um namorado. E ela tem só esse namorado, ela está vivendo bem, dá uma fatalidade dela vir a falecer. Pode ser que esse então namorado venha a entrar com uma ação para reconhecimento dessa união pós-mortem e, na herança, esse cidadão, se for reconhecido enquanto parceiro afetivo, vai receber herança em relação a todos os bens particulares dela. Ou seja, vai ter que Olha dividir só. herança com o filho. E aí eu vejo a questão da injustiça, né? Porque, repito, uma questão é quando eu tenho consciência desses efeitos jurídicos. E a insegurança da união estável é justamente que eu posso ter produção de efeitos jurídicos independentemente da manifestação de vontade. Sim, a importância realmente de poder refletir que tipo de relação está se construindo e a importância da comunicação, né? Conrado tem aqui uma pergunta. Uh, Aqui, doutor, podes falar sobre a validade do contrato particular de união estável para fins de inventário? Como fica a sua validade? Uhum. A legislação ela não exige que seja feita por escritura pública, né? Mas, de qualquer forma, isso porque, então, esse contrato particular que a colega perguntou, ele é válido. Uhum, O que eu recomendo a quem nos assiste? Que possa fazer por instrumento público, porque dá maior segurança ao ato. Então, não há impedimento de que se faça um contrato particular, mas o melhor é que realmente se faça por escritura pública. É fácil de fazer? É relativamente fácil. O que o tabelião vai requerer é que os dois companheiros possam apresentar sua certidão de nascimento atualizada. Né? Por que tem que ser atualizada? Porque tem que ter a certeza de que a pessoa pode ter essa união estável, né? Porque se tiver um casamento ali, não vai poder fazer, porque embora o separado de fato ele possa ter união estável, ou seja, mesmo eu não tendo formalizado ainda o meu divórcio, eu posso ter uma união estável, mas o tabelião ele vai requerer então essa certidão de nascimento atualizada e ele tem lá um formulário pronto. Claro, o que se recomenda? Que possa procurar o advogado de sua confiança ou um defensor público para conscientizar a respeito dos regimes de bens. A gente pode trazer outras cláusulas, porque o contrato, assim como um pacto antinupcial, ele não precisa ficar atrelado a questões patrimoniais. A gente pode trazer questões existenciais. E aí vem a questão do uhum. planejamento matrimonial, que hoje a gente incentiva tanto. Porque eu parto do seguinte pressuposto: tudo que nos é combinado não nos é caro. E eu, pelo menos no Sim. meu escritório,
eu incentivo que esse casal possa refletir até sobre questões muito simples, sobre questões de gestão da casa. Como é que vai ser a gestão da economia da casa? Quem é que vai ser o responsável pelas compras do supermercado? Será que quem chega da rua pode entrar com calçado ou não? E até outras questões de exposição, porque hoje a gente vive essa sociedade do espetáculo, né? Sim, As redes sociais, elas trazem sim. um termômetro de relacionamento, e certamente tu no consultório já deve ter sido abordada por situações que eu visualizo no meu atendimento na advocacia, de pessoas que perdem, às vezes, a oportunidade de ver boas relações por falta de expressão da afetividade nas redes sociais. Parece que as pessoas, elas medem a sua felicidade pela Sim. felicidade alheia. Uhum. Então, às vezes, tem uma pessoa mais discreta e o outro entende que aquilo é falta de amor. Então, assim, eu não quero essa relação porque ele não me assume, ela não me assume. Sim, não Então, me assume é, nas redes sociais. Uhum. é, então eu vejo até esse momento como uma oportunidade deles fazerem essas combinações do dia a dia, até mesmo disposição nas redes sociais, para que isso tudo não sejam arestas a serem aparadas durante a relação, né? Então eu pelo menos procuro, quando sou consultado por alguém antes do início de um casamento ou de uma união estável, incentivá-los que eles possam pensar sobre essas questões extrapatrimoniais como forma também de ter sucesso na relação. E o Então, contrato de namoro, Conrado, né? A gente então vou indo um pouco anterior a essa questão da união estável, porque quando as pessoas vão fazer a união estável, elas, né, parte do princípio que elas já estão, pelo menos, em comum acordo que existe sim um projeto de vida conjunto, né, para o futuro já constituído, né? E não se sabe o que a gente vê tanto no consultório quanto, né, com certeza nos escritórios de direito, é que muitas vezes o como essa união vai acontecer, ela muitas vezes não é conversada, não é combinada nos seus mais diversos aspectos, e a confusão existe. Mas agora tem toda também uma reflexão sobre os vínculos de namoro, né? Inclusive tem já alguns casos onde num término de namoro se colocou na justiça o ex-namorado por danos morais ou porque tinha um projeto de casar que acabou não acontecendo, porque na verdade isso é muito novo, né? Não, na união estável até as pessoas já mais ou menos têm uma ideia dessa partilha jurídica, mas numa relação de namoro, não, né? Isso me parece que é algo realmente mais recente e que é importante ser refletido. Inclusive a possibilidade de fazer um contrato de namoro, que eu gostaria que tu falasse como é que funciona isso, esse contrato de namoro. Quando as é, pessoas precisam fazer um contrato de namoro? eu sempre recomendo a realização desse contrato, inclusive eu faço por escritura pública, né? Quando a pessoa me procura no escritório, eu redijo e faço em tabelionato de notas. Toda vez que a pessoa tem alguma dúvida, mas será que o que a gente está vivendo não correria o risco até mesmo de ser configurado enquanto união estável? Eu sugiro sempre o contrato de namoro justamente por causa dessa zona cinzenta que existe entre namoro e união estável hoje em dia. Mas qual é o Uhum. objetivo desse contrato? É a proteção patrimonial. Esse é o principal Principal sentido. foco. Até porque, e eu me lembro uma vez que eu fiz um contrato de namoro, era um engenheiro que ele há 5 anos namorava com uma advogada. E Uhum. ele estava muito preocupado com isso, né? Porque ele disse: olha, Conrado, eu já tive um divórcio, eu perdi muito dinheiro, eu não quero perder dinheiro de novo. E ele estava tão preocupado em não configurar a união estável que ele ouviu falar que era usado fotos de aniversários e eventos sociais nos processos, que quando ele estava no aniversário e alguém pegava e ia tirar uma foto, ele quase se retirava embaixo da mesa, né? De Sim, tamanho que era a já estava preocupação. ciente dessa. Uhum. Então, essas situações a gente hoje recomenda a utilização do contrato de namoro, onde eles se declaram ainda enquanto namorados, ou seja, eu faço constar os dispositivos do Código Civil, que é o 1723 e seguintes, e da Constituição Federal, que é o 226, parágrafo 3º, e digo que neste momento eles têm um namoro. Mas que quando eles tiverem uma relação com a intenção de constituir família,
essa relação ela vai ser norteada pelo regime de separação convencional de bens, ou seja, Uhum. eles já estão elegendo que no momento em que eles tiverem uma família, vai ser pelo regime de separação convencional. Isso porque eles podem mudar de ideia daqui a algum tempo, ou porque daqui a 10 anos algum tribunal pode olhar e dizer, não, o que vocês tinham já era uma família, não era um namoro, então assim tem uma proteção patrimonial. Que, aliás, né, esse regime de separação convencional, as pessoas têm verdadeiro pavor dele, sendo que eu, pelo menos, vejo o regime de separação convencional como o regime que mais se adapta à realidade contemporânea. Por quê? Uhum. Quando as nossas avós se casaram, era um regime ou Comunhão total, né? né, ou o pessoal que tem um pouco mais de experiência de vida, até 77 no Brasil, o regime legal supletivo era a comunhão universal. E era natural que fosse, né, Cláudio? Porque até 62 no Brasil, o regime, até 62, a mulher casada ela era relativamente incapaz. Porque o homem era o chefe da família, né? Tu tinha toda uma visão e uma família de antigamente. Então, Sim. por isso, se Com justificava papéis muito definidos, né? Uhum. naquele momento a comunhão universal. Como com a revolução sexual, a mulher começou a ter uma maior inserção no mercado de trabalho, em 77 a gente começou a ter comunhão parcial como regra. Eu, sinceramente, vejo que hoje o que mais se adapta seria o regime de separação convencional, porque nesse regime vai comunicar o que o casal deseja, e não simplesmente eu ter uma presunção de comunicabilidade. Sim. Porque Uhum. hoje a gente tem situações, embora infelizmente ainda tenha uma diferença de remuneração pelo gênero no Brasil, mas a gente tem situações em que a mulher ganha mais do que o marido. E será que é justo a gente dividir as aquisições 50-50, né? Então, por isso, eu sou muito simpático ao regime de separação convencional, porque a comunhão parcial, ela comunica questões que as pessoas nem imaginam. Né? Por exemplo, o que pode comunicar as pessoas não imaginam? Frutos de bens particulares se comunicam. Então imagina só que uma colega tua psicóloga tem lá umas salas comerciais que ela recebeu por herança e ela aluga e forma uma poupança disso. Esses aluguéis durante a comunhão parcial serão objetos de partilha. Hoje o STJ determina a partilha até mesmo do saldo do FGTS do período da relação. Então veja, é algo muito sério. Então Muito eu sou sério. muito simpático ao Uhum. regime de separação convencional. O problema é que as pessoas muitas vezes ficam com receio de pedir. Quando essas poucas pessoas que me procuram antes de se casar, porque, como dizia o Tim Maia, né, quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Então, as pessoas, quando Sim, estão só quer amar. apaixonadas, só querem amar e não querem pensar no final. Então, quando raramente a pessoa me procura antes de ser casal, viu, união estável, e eu olho para o patrimônio dela e digo assim, olha, pelo seu patrimônio seria o melhor que a senhora se casasse por separação convencional. Olha, 90% das vezes o que eu escuto depois é mas como é que eu vou pedir para ele? Né? Porque as pessoas ficam com receio de pedir o regime de separação convencional. Porque daí já, porque tu está pensando no final, porque eu quero ter família contigo e tu não quer ter comigo. E é, quando a pessoa me verbaliza que ela não consegue, ela não sabe como abordar, daí eu digo para a pessoa o seguinte, que se ela não consegue abordar uma questão que é tão importante antes da relação iniciar, talvez ela não esteja pronta para uma relação. Porque E durante a vida aí, conjugal, a gente tem questões muito mais sérias para serem debatidas, e aí começam os segredos que uma hora vão ser revelados, sim, né? os mitos, os tabus. E aí eu acho que tu responde uma pergunta que a Rosane, um comentário que a Rosane colocou aqui, né? Ela está dizendo que essa consciência jurídica protege, né? Mas por um outro lado, ela pode impactar o afeto da relação. Uma união fica muito caracterizada como uma sociedade. Mas aí eu acho que é muito nessa linha que tu está colocando. Na verdade, é a possibilidade, é o grau de intimidade de poder conversar sobre tudo, inclusive sobre essa parte também desse vínculo que está sendo partilhado e que a gente não pode mais negar isso, Não, né? e que a gente tem que fazer um planejamento. Assim E como a que gente precisa fazer um planejamento para aposentadoria, a gente também tem que fazer um planejamento afetivo. Porque, veja,
Se a pessoa tem o desejo de comunicar bens, tudo bem. Agora, se a pessoa não tem esse desejo, ela tem essa opção. E o que a gente tem que pensar é que a relação afetiva é um negócio de risco. As estatísticas demonstram que as chances de dar errado são muito superiores às chances de dar certo. Né? E Porque que as aqueles. questões financeiras são um dos principais fatores, né, que levam à separação, né? Justamente essas dificuldades de lidar com a parte financeira do casal. Uhum. E assim, o planejamento afetivo, ele traz consequências não só pela ruptura por vida, mas também por morte. As pessoas não têm ideia de que na morte as regras de participação mudam totalmente. As pessoas, infelizmente, imaginam que o que vale por vida vale para a morte. Não é assim. E é isso que muitas vezes é um novo luto após uma perda do parceiro afetivo, onde as pessoas querem muitas vezes recuperar essa falta de planejamento nos autos do inventário. E isso só tem perda. E Sim. porque daí as pessoas se decepcionam. Né? Uma das frases que eu mais escuto no meu escritório é: eu jamais imaginei que ele fosse fazer isso. Eu jamais imaginei que ela fosse fazer isso. E, infelizmente, a gente conhece o nosso parceiro afetivo de verdade no momento de crise, no momento da ruptura. E como tu bem falou, a questão da gestão financeira é hoje mesmo, um dos atendimentos que eu fiz no escritório, o motivo da ruptura foram as divergências de administração. Um com um agir muito mais de desfrutar o dinheiro e outro com um agir mais econômico. E isso, uma hora, desgastou de forma total a relação. Claro, sim, porque fica assunto tabu entre o casal e parece que isso, então, não precisa ser conversado, né? Agora, uma coisa eu acho que é importante a gente conversar aqui, Conrado, porque eu fico pensando para um casal de namorado conseguir ter essa conversa, tem que ter realmente um vínculo muito maduro, né? Eu fiquei te ouvindo pensando que maturidade é de um casal de namorados poder sentar e poder conversar sobre essas coisas. Colocar realmente tudo às claras, que início maravilhoso. Eu tive no meu consultório já alguns casais de namorados que fizeram um contrato de namoro, mas porque os pais pediram, porque era um casal, porque vinham de algumas famílias que tinham muito dinheiro. Então não partiu do casal, né? Porque isso não é comum. Não é comum as pessoas sentarem e poderem já pensar enfim, conversar. É como se parece que fosse olhar o outro como interesseiro ou como se pudesse estar se afastando do afeto, porque conversar sobre essas coisas não combina com amor, não combina com confiança, quando na verdade é o contrário. É justamente porque combina com confiança e com amor que isso deve e pode ser conversado, né? E assim, embora a gente não tenha essa consciência, essa tradição no Brasil, cada vez mais a gente precisa ter, justamente porque a tendência dos tribunais é equiparar para todos os efeitos a união estável ao casamento. Em outros países do mundo, as uniões de fato elas existem, mas não têm os mesmos direitos. E é esse o Uhum. estado da arte desta situação no Brasil. Tanto que os professores europeus, quando eu já agora em janeiro fui dar uma palestra em Portugal sobre esse tema, e para os professores europeus, eles olham para a nossa união estável e eles dizem o seguinte, que aqui no Brasil, tu dorme com quem tu ama e tu acorda com o Estado. Então veja o Uhum. quanto Pela é forma. significativo, né? Por causa dos efeitos de tudo isso. Então eu entendo que possa gerar um desconforto, eu entendo que não é uma situação fácil de ser abordada, mas eu vejo também que se pelo menos a pessoa tem uma consciência de tudo isso, ah, tudo fica mais leve para que depois isso não seja usado como uma forma de vingança. Ah, eu não queria isso, eu nunca quis que tivesse essa consequência. Então, assim, o que a gente Ou precisa eu nem entender sabia, né? Tu nunca é. tinha me falado, né? Isso para mim é uma surpresa, Então, a gente né? precisa entender que as nossas atitudes,
elas vão gerar consequências. E os direitos funcionam assim, né? Se a gente tem uma funcionária em casa e que não regulariza os direitos, a gente pode ter consequências. Se tu tem um imóvel, tu deixa ao abandono, isso também pode ter uma consequência. Se tu tem um E, automóvel, tu tem que pagar os tributos existentes ao automóvel. E a questão da relação afetiva também passa por isso. Então, a questão principal é a conscientização de que o comportamento afetivo ele também gera responsabilidade. e da responsabilidade exatamente que a gente tem hoje, porque hoje existe todo esse benefício das pessoas escolherem qual é a relação que elas querem ter, que é uma maravilha. Antes as pessoas eram direcionadas e só tinha aquela modalidade. Houve uma época então que não eram nem as pessoas que escolhiam o seu parceiro ou a sua parceira, eram escolhidas por elas, era a família, né? Então é cada vez mais a pessoa se responsabilizar pelo ato de escolher. E escolher significa escolher como vai fazer com relação a todos os fatores que envolvem um relacionamento. É poder realmente ter o seu campo de visão aberto, né? Sair, Não, porque não dá para trabalhar com um modelo e querer fazer com o outro, né? Porque não encaixa. Ou vai para o modelo antigo, ou realmente se posiciona dentro desses novos parâmetros, não, né? e que coisa boa a gente viver esse momento de uma maior liberdade afetiva, porque afinal de Justo? contas, eu ainda escuto aquelas idealizações das famílias do passado, né? Ah, não, bom eram os tempos em que as Uhum. pessoas morriam juntas. Bom, as pessoas, elas já morriam antes de morrer porque matavam a sua felicidade. Quantas Sim. pessoas permaneceram juntas por falta de opção? E a gente tem que ser muito claro de que o divórcio ele só é permitido no Brasil desde 1977. Então, por isso, a gente não pode idealizar as famílias que nos antecederam. A família de hoje é uma família que busca a felicidade, que a gente chama a família eudemonista, né? De eudaimonia no grego quer dizer felicidade. E que bom a gente viver esse momento em que uma senhora, depois da viuvez, ela não vai pegar a aliança do falecido e colocar em cima, e Sim. vai se recolher e Uhum. vai parar de pintar o cabelo, porque agora ela é uma viúva. Não, ela tem todo o direito de restabelecer a vida afetiva. Esse ano, tive uma situação muito interessante. Uma senhora ficou viúva depois de uma relação de 40 anos. Os filhos todos já crescidos. E a gente estava numa reunião, eu, ela e os filhos, e a gente definindo a questão patrimonial. Ela disse assim: e doutor, me diz uma coisa, quando é que eu vou poder casar de novo? Os filhos quase morreram quando ouviram isso, né? Porque os filhos não estavam preparados para isso. E eu disse para eles que bom que a mãe de vocês está tendo essa visão, né? Porque afinal de contas, esse novo tempo, esse novo período, e que as pessoas têm, principalmente na terceira idade, uma questão de uma vida sexual ativa. Sim. Então, assim, que bom a gente estar vivendo isso, né? Então, hoje nós temos uma família cada vez mais sincera, onde os vínculos permanecem não por necessidade, e sim por desejo. É isso que Exatamente. importa. Exatamente. E claro que a gente vive sim numa sociedade mais individualista, mais hedonista, tudo isso é verdade, né? Antes a sociedade, antes as pessoas viviam mais para a família como um todo, a família ampliada. Hoje as pessoas tendem a considerar mais o seu indivíduo. Mas isso, digamos que a gente está falando nos extremos, né? Não quer dizer que os casais hoje não batalhem para poder dar certo, né? Não façam, não tentem fazer dar certo. Mas para fazer dar certo, realmente precisam olhar esses contextos todos. E é bacana isso que tu fala, porque quando a gente pensa em casal de namorados, parece que tu pensa só os jovens, mas não, né? A gente tem casal de namorado das mais diversas faixas etárias. Eu também já tive no meu consultório uma senhora que convidou os dois filhos homens para que eu a ajudasse a falar para eles de que ela queria namorar. Né? Agora tu contou isso e eu me lembrei, eu achei lindo, porque para eles também não ocorria, não, né? Jamais ocorreria que ela quisesse namorar, e se ela quisesse namorar seria por algum interesseiro. Então, poder conversar sobre isso, né, é muito bonito e muito importante, com certeza. Conrado, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a frequência que tu tens, assim, na tua experiência dessa procura de contrato de namoro?
desses casais, independente da faixa etária, que vão buscar a realização desse contrato? Ela é baixíssima, né? Baixíssima justamente porque, primeiro, as pessoas não têm consciência de que isso seria necessário e, e não sabem das consequências dessa falta de planejamento. Porque, como tu bem apontou, imagina alguém em estado de viuvez ou depois de um divórcio que começa um namoro e que vai ter essas consequências também, como eu falei, não só por vida, mas por morte. Então, isso tudo ainda não é de conhecimento social. O momento do confinamento agora da pandemia certamente acelerou isso tudo, porque muitas Uhum. pessoas que antes dormiam, às vezes, uma na casa da Sim, outra, aceleraram isso, começaram a coabitar e não se preocuparam em regularizar esse tipo de situação. Então, a procura ainda é muito baixa e isso é o que traz o percalço no judiciário. Nós temos uma explosão de litigiosidade. O Rio Grande do Sul é um dos estados líderes em volume de processos por número de habitantes. E tem muita gente que diz, mas isso é olha só. positivo, porque nós temos uma sociedade que procura os seus direitos. Sim, é positivo, mas acontece que isso tudo traz uma demora. O judiciário ele não resolve as questões da velocidade que a vida necessita. E um processo na esfera familiar, ele é muito dolorido. Sim. E o tempo Uhum. no processo, ele é muito diferente para nós profissionais do que para aquelas pessoas que estão com a vida sob juízo. Então, embora esteja jogando contra o meu time, eu sempre digo para as pessoas, o que você puder evitar o judiciário, evite. Então, a É que, na importância de verdade, uma... a tua fala é uma fala preventiva, É, né? Então, eu até nem acho que seja jogar contra o teu time, mas é talvez redirecionar o teu gol, é. que Não, e é eu tenho... fazer um trabalho preventivo que é maravilhoso. Não, e não só isso, né? Eu tenho um dever de proteção daquelas pessoas e principalmente das crianças envolvidas, né? É muito comum, infelizmente, o ex-casal começar a utilizar os filhos como instrumentos de batalha. E é porque as pessoas, elas imaginam, elas não conseguem entender que o fim da conjugalidade não representa o fim da parentalidade. E que eu posso ter uma ex-mulher, mas eu não posso ter um ex-filho. Então, eu desde a primeira consulta, independentemente de quem me procura, seja o homem ou a mulher, eu já deixo muito claro que é ele ou ela que está pagando meus honorários, mas eu sou advogado do filho. E digo isso Uhum. porque eu preciso dar alguns feedbacks para essa pessoa que ela não gostaria. Porque a pessoa, quando ela procura um advogado privado, ela tem uma expectativa que o advogado diga o que ela quer ouvir. Ah, E sim. eu, É e ser o eu guerreiro dos seus direitos. E eu trago para essa pessoa o seguinte, que assim como quando a gente vai no médico, o médico vai dar o diagnóstico que a partir da expertise dele é o correto, eu tenho que dizer aquilo que é a verdade, aquilo que é o melhor, principalmente para o filho. Porque a gente tem que proteger, eu tenho o compromisso de proteger essa criança. E às vezes a gente precisa proteger dos próprios pais. Então, Sim. por isso, e muitas vezes também eu sequer encaminho propostas de honorários porque eu vejo que o que a pessoa precisa é de um atendimento terapêutico e não de uma ação judicial. Então, tá agora, mas o que te garante que essa pessoa que tu encaminhou para terapia, ela não vai procurar um outro escritório de advocacia que entre com a ação? Bom, nada me garante, mas pelo menos Sim. eu fiz o que era correto naquela situação. Sim. Né? Uhum. Então, aquilo que eu vejo, que quando a pessoa ela ainda não materializou, ela não sabe o que ela quer, não adianta qualquer agir jurídico se a pessoa ainda está num estado de dúvida. Então, por isso, eu tenho essa visão de que a prevenção é o melhor instrumento e que se a pessoa ela tem melhor consciência de onde ela quer chegar, a gente vai ter uma melhora para que o processo também não seja uma forma de prolongamento desse vínculo, de um vínculo que se transforma numa substituição de um vínculo afetivo por um vínculo patológico. Não, eu imagino um casal que chega até o teu escritório com esse intuito de poder já pensar o seu relacionamento e talvez até como será a sua separação, né? Me parece que é um casal que tem tudo para ter uma excelente relação, na verdade, porque é um casal que está conseguindo olhar de frente
as suas possibilidades, né? E os diversos caminhos que eles vão ter que seguir juntos. E já estão, já desde o início, comungando, inclusive, né? Como farão na hora em que estão bem. Então, na verdade, eu imagino que um casal que chega no teu escritório para fazer um contrato de namoro de uma forma genuína é um casal que tem realmente muita coisa para dar certo. Porque se a gente estava falando que um dos principais, é verdade, as pesquisas mostram que um dos principais fatores que levam um casal à separação são as dificuldades de ajustes financeiros. Um outro grande fator é a questão da comunicação, que na verdade é o que explica tudo, né, Conrado? A dificuldade de comunicação, na verdade, explica as mais diversas, os mais diversos temas que levam um casal a uma separação, né? A uma separação não amigável, vamos dizer assim, porque quando um casal consegue chegar a uma separação amigável, é porque certamente é um casal que vem conversando, né? Inclusive sobre a hora, né, de que eles estão enxergando que cada um seguiu um rumo diferente e que talvez não seja mais bacana ficar junto. E eu entendo que tradicionalmente a formação jurídica não traz esse espírito colaborativo, né? As pessoas têm até uma visão de que o advogado ele é sempre litigante, né? Bom, mas tem advogados e advogados. Eu tenho um compromisso ali com a vida daquelas pessoas que estão me procurando. Eu procuro agir com os casos que estão sob minha responsabilidade, como eu gostaria que agissem com a minha vida. Né? Então é Sim, por sim, isso muito que a bom. gente tem uma mudança de paradigma também na classe do direito. Né? Que bom se todos, né? Se a gente pudesse trabalhar realmente de forma interdisciplinar juntos, né? Eu acho que tantas coisas, tantas dores seriam evitadas, né? Mas, Conrado, foi um prazer conversar contigo. Agora eu fui olhar o relógio aqui, a gente já, né, usou quase todo o horário da live. Eu acho que a gente tem que se despedir. Eu peço desculpas, a gente teve várias participações que eu não consegui olhar. Não sei se tu conseguiste, Eu também Conrado, não. mas porque a gente acaba se empolgando na conversa. Mas agradeço a todas essas participações e espero que de uma forma ou outra o Conrado possa ter respondido as questões de vocês. Se não, enfim, a gente faz uma outra live também, né, para dar Isso. continuidade, né, E Conrado? deixar o convite para quem não me segue no Instagram, Conrado_Paulino. Lá eu coloco vídeos, lá tenho acesso aos meus livros Maravilha, também. Fica o convite. E muito obrigado maravilha. a ti e ao Eduardo pela oportunidade de estar aqui conversando e que seja a primeira de muitas trocas. É verdade. E essa live vai ficar gravada no, né, no IGVT da TMS, então quem quiser assistir de novo para ouvir com mais calma vai estar lá. E também queria lembrar, Conrado, ao pessoal que está nos assistindo, que o curso online da TMS já está na sua fase final. Nós estamos agora na edição já das aulas e provavelmente até o final do ano vai estar, provavelmente não, certamente até o final do ano vai estar aí já sendo oferecido para todo mundo. Conrado, muito obrigado, Tchau, tchau. né, Boa noite. pela tua participação e por toda a aula que tu nos deixa aqui. Imagina, obrigado Boa pela noite. conversa. Até mais. Tchau, tchau. Até.